Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mente Teológica. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aí, ao nosso tema do livro de Gênesis. Nós falamos no vídeo anterior aí até a queda do homem, E hoje nós vamos falar um pouquinho das consequências daquilo que aconteceu após a queda do homem e também sobre o capítulo 4, A chegada aí de Abel e Caim e o que aconteceu com eles também. Antes de nós continuarmos, eu quero te convidar aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ver conteúdos bíblicos, Nós estamos passando aí o panorama bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, todos os capítulos de cada livro, para nós termos aí um detalhamento, um conhecimento um pouquinho maior e melhor sobre os capítulos bíblicos. Segundas, quartas e sextas, Nós vamos passar o panorama bíblico e terças e quintas nós escolheremos aí os textos específicos, para nós estarmos trazendo uma explicação sobre o que significa aquele texto, aquela palavra, o que a Bíblia está tentando dizer para nós. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a compartilhar o vídeo, a se inscrever também no nosso canal e ativar o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. No capítulo 3 aí, da metade do capítulo 3 em diante, nós vemos que Eva foi enganada, pela serpente. Ela então cede às suas vontades, Ela cede aí a vontade de experimentar do fruto do conhecimento. Ela tinha a opção de não comer desse fruto, mas sim poderia ter se alimentado do fruto da árvore da vida, mas ela escolheu comer do fruto do conhecimento. Após isso ocorrer, a mulher então leva o fruto ao seu marido, Adão. Ele se alimenta também, aceita comer desse fruto, assume a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo. A princípio, aparentemente está assumindo o risco, do que poderia acontecer, e logo após eles percebem então que eles estão nus, Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Após isso, Deus aparece, mata 2 animais, faz com que eles vistam roupas, pele de animais. Eles estavam cobertos aí com folhas, e Deus então fala como que isso aconteceu, Pergunta como que isso veio a acontecer. Adão, ao invés de assumir a responsabilidade, que aparentemente ele tinha assumido o risco, ao comer o fruto, diante de Deus, Adão não assume a responsabilidade pelo que ele fez. Ele joga a culpa na sua mulher. Então Adão fala: olha, a mulher que me deste foi ela que me fez comer do fruto. Eva, por consequência, também não assume a sua responsabilidade e joga também a culpa na serpente, Deus então, neste momento, amaldiçoa a serpente, diz que ela vai viver aí arrastando o seu ventre. A mulher, Deus diz que aumentaria, ou multiplicaria as suas dores de parto. E ao homem, Deus diz que a partir desse momento ele comeria do suor do seu rosto. Então é muito interessante ver aí que o homem não gosta de assumir responsabilidades, pelos seus delitos e pelos seus pecados. O próprio Deus é que assume essa responsabilidade e já prepara aí um projeto, um plano de salvação. Já havia preparado este plano de salvação antes da fundação do mundo. Deus já conhece todas as coisas e já fez esse escape aí para nós, para que nós possamos estar com Ele para sempre na eternidade, Então, após isso, Adão aí e sua mulher são expulsos do jardim, Deus os manda embora e bota lá um guardião, para cuidar do jardim. Após serem expulsos, Adão então vai com a sua mulher para um outro local, e ele, é muito interessante nós vermos aqui que ele é que dá um nome à sua mulher. Deus até então não tinha dado o nome de Eva para a mulher. Eles eram chamados de Adão, os dois, porque o nome Adão significa humanidade, Então Deus, quando chamava eles, chamava-os de humanidade, chamava Adão. Então Deus estava dizendo humanidade, Estava conversando com eles, chamando-os pelo seu nome próprio, de humanidade. Após a saída do Éden, após a expulsão do Éden, então
eles são chamados aí, né? Adão dá o nome de Eva para a sua mulher, Eva, que significa vivente, né? Então ela é a mãe de todos os seres viventes, então Adão deu o nome de Eva, vivente. A partir disso, Adão e Eva têm aí 2 filhos, né? No capítulo 4 nós vamos ver que eles têm 2 filhos, um se chama Abel e outro se chama Caim. Abel significa fôlego, Caim significa possessão, né? Então Caim e Abel, aí 2 irmãos, ou Abel e Caim, né? Tanto faz, Caim nasceu primeiro, né? E Abel veio depois. Então eles têm esses 2 filhos, né? Um deles aí se propõe a fazer um altar ao Senhor, né? Abel, após um período, ele era pastor de ovelhas, cuidava de animais, né? E ele escolhe e separa a melhor ovelha, o seu melhor cordeiro, né? Um cordeiro mais novo, sem mancha, sem defeito, e vai e sacrifica ao Senhor na tentativa de restaurar novamente a amizade com Deus, de restaurar novamente o relacionamento com Deus. Nessa tentativa, Deus recebe a sua adoração, Deus recebe aí o seu sacrifício, né? E ao contrário do que aconteceu com o seu irmão Caim era agricultor, né? Ele era agricultor, ele plantava, né, na terra e vivia daquilo que a terra produzia, com muito trabalho, com muito sacrifício, né? Com muito esforço, né? Caim plantava e colhia. Então, quando ele vai oferecer, aí a Bíblia relata que ele vai oferecer em frutos que não são tão bons, né? Que seriam os restos, as sobras, né? Que Caim vai oferecer em sacrifício, em adoração a Deus, para que Deus recebesse. Mas Deus não recebe a oferta de Caim por causa daquilo que está no seu coração. Quando Caim ele apresenta a sua oferta, ele já está demonstrando, né, aquilo que está no seu coração. Em um vídeo separado aí nós vamos falar exatamente sobre este trecho aí, o porquê, né, que Deus não está recebendo a oferta de Caim, o que representa essas 2 ofertas aí diante da nossa vida, né, o que a Bíblia está querendo dizer, qual é a mensagem que a Bíblia está passando aí para nós, tá? Então é muito interessante que Deus não aceita e ainda faz uma repreenda a Caim, né? Caim fica muito furioso, né? Caim se entristece e fica furioso, e Deus, conhecendo o coração, fala a Caim para não fazer aquilo que está no coração dele, que ainda há tempo de ele se arrepender do seu pecado, só por ter já descido no coração de Caim. Deus já diz, olha, ainda você está em tempo de se arrepender aí do seu pecado e não fazer aquilo que está no seu coração. Caim não dá ouvidos a Deus, né? Caim não ouve a voz de Deus, vai lá, chama o seu irmão Abel, atrai o seu irmão Abel para algo e o mata, né? Então aqui nós temos o registro do primeiro homicídio, tá? Nós temos o registro do primeiro homicídio na Bíblia Sagrada, que foi aí cometido por este homem chamado Caim. Então Caim mata o seu irmão. A Bíblia diz que Deus vem falar com eles, né? Já sabe do que está acontecendo. Deus diz que o sangue de Caim está clamando, né, na terra, né, pedindo aí por justiça, né, de Deus. E Caim não se arrepende daquilo que faz, né? Caim não se arrepende daquilo que está fazendo, não pede perdão a Deus, não muda a sua atitude, né? Não muda o seu comportamento. E aí Deus então manda seguir para um outro lugar, coloca um sinal, né, na testa de Caim. Aí não há uma certeza do que é esse sinal, existem algumas especulações. Num vídeo explicativo aí do texto nós vamos estar trazendo quais são essas especulações, né, sobre isso. E aí Caim vai peregrino com este sinal, e Deus diz que aquele que atentar contra a vida de Caim, então ele castigará 7 vezes mais. Então Caim anda errante pela terra, vai muito longe, né, se afasta aí de seus pais. Então ele funda um local, né, funda uma cidade chamada Enoque, né, funda este local, e aí começa a se relacionar com uma de suas irmãs, também tem relações, e aí ele funda aquele local onde se encontra aí a primeira cidade, né, podemos dizer assim, como se fosse um projeto de uma nação aí
que está se estabelecendo, e a descendência de Caim é uma descendência má. É a geração ímpia, né? A Bíblia chama da geração dos filhos do diabo, né? Então é a geração má, é a geração ímpia que se esquece de Deus, né? Que não se volta para Deus. E então, depois da morte de Abel, Adão e Eva mais uma vez têm outro filho, eles chamam esse filho de Sete, né? E da geração de Sete é que vem a geração justa, ou a geração dos filhos de Deus, né? E dessa geração aí vem a descendência até chegarmos em Noé, né? A partir de Noé aí começa a vir o dilúvio e tudo mais, que nós vamos estar comentando no próximo vídeo aí sobre o panorama bíblico. Então, quero te convidar mais uma vez aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, para você comentar, né, e compartilhar também este vídeo aí. Deixe seu comentário, sua sugestão, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos estar aí divulgando aí a palavra de Deus no canal aqui Mente Teológica, tá bom? Então esse é o resumo aí da parte final do capítulo 3, também do capítulo 4, né, e o início do capítulo 5 aí para nós no vídeo de hoje. Quero deixar aí essas curiosidades com você, fazer você pensar, né, o que levou Caim a matar o seu irmão, por que Adão e Eva, né, não obedeceram a Deus e depois não assumiram a responsabilidade, não pediram perdão a Deus, né, como Deus planejou tudo isso, o que significava, né, o que significava o sacrifício de Abel, o sacrifício de Caim. Pense, pesquise, estude, e nós vamos estar fazendo um vídeo específico aí sobre esses textos, lendo os textos na íntegra e trazendo aí a explicação, né, a interpretação do texto, tá bom? Então, te convido mais uma vez aí a assistir conosco aí todos os nossos vídeos que nós já temos no canal, e no próximo vídeo aí nós vamos dar sequência aí ao capítulo 5, a Noé e também ao dilúvio, aquilo que aconteceu no dilúvio e tudo que Noé fez aí para salvar a sua família, né? E oferecer também salvação a toda a humanidade, tá bom? Então até o próximo vídeo, nos vemos lá!